E aí, pessoal, beleza? Muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos a essa nossa aula de álgebra, certo? Meu nome é Johnny Brasil, sou professor de álgebra de vocês. Vocês são o nono ano, né, do ensino fundamental. A gente teve um momento de prova semana passada, mas agora é hora de conteúdo novo, é hora de uma matéria nova, tudo novo na vida de vocês, certo? E hoje nós vamos fazer uma aula nova, mas com a experiência antiga. Nós vamos fazer uma relembrança de um assunto que foi visto em oitavo ano. Também teve aula sobre isso nos conteúdos de física, né, de vocês, que é as nossas potências e também notação científica. Né? Nós vamos falar de tudo isso hoje, né, nesta aula que aqui se encontra. Beleza? Então, vamos começar aqui, certo? Entendendo como é que são os conceitos de notação, de potências, primeiramente, né? Vou colocar aqui de azul. E eu vou colocar aqui uma potência bem genérica de letra. Presta atenção, eu vou colocar aqui A elevado a M, certo? Então, nós temos dois elementos aqui presentes, que eu vou denominar aqui, certo? Esse primeiro elemento eu chamo de base, certo? E o que é a base? A base, ele é o elemento da potência, certo? É o fator que será repetido na multiplicação. Então, o A pode substituir por qualquer número. Ele estando nessa posição, ele vai ser o fator que vai ser repetido na multiplicação, certo? Enquanto que o M, ele está fazendo outro papel. Ele está fazendo o papel do quê? Do expoente. E o que é o expoente aqui nesse singelo caso? O expoente nada mais, nada menos é do que a quantidade de vezes botar quantidade de vezes não, botar quantidade de repetições para soar melhor, quantidade de repetições da base na multiplicação. Então, a potenciação nada mais, nada menos é do que uma forma resumida, reduzida de uma multiplicação. Como é essa multiplicação? Quem é que está multiplicando? O fator aqui, a base. Por quem? Por ela mesma. Quantas vezes? As vezes que o expoente definir, certo? Através do seu valor. Então, veja bem, vamos dar aqui um exemplo. Eu vou dar aqui um exemplo de verde, bem bonitão, bonitex, do 3 elevado a 5. E aí, ó, eu quero que você perceba o seguinte. Quem é a base? Identifique. Quem é a base aqui? A base é o 3. Correto? Correto. Tudo bem. Se o 3 é a base, então quem é que vai multiplicar? O 3. Por quem? Por 3. Por quem? Por 3. Por quem? Por 3. Quantas vezes? 5 vezes. O 5 é a quantidade de repetições que esse fator 3 vai se repetir na multiplicação dele por ele mesmo. Então, eu vou multiplicar 3 por quem? Por ele mesmo. Por quem? Por ele mesmo. E quantas vezes essa repetição vai ter? 5 vezes. Por que 5? Porque 5 é o expoente.
E o papel do expoente é justamente definir a quantidade de repetições que vai ter o fator 3 aqui. Então vamos dar o resultado disso aqui. Vai ser quanto? Vai ser 3 vezes 3, vai ser 243. E aí eu respondi a minha potência. Lembrando que o A é a base, o M é o expoente e tudo isso, todo esse conjunto aqui é a minha potência. Tá tranquilo até aqui? Tudo tranquilo, tudo normal. E aí a gente vai para um novo conceito através das potências. Não, um novo conceito para relembrar, né? A gente vai falar sobre os expoentes, né? Sobre base e expoente. Se o expoente for, vou botar aqui, expoente positivo. Não, vou botar expoente negativo, né? Deixar logo as diferenças aqui à vista. Expoente negativo. Depois a gente vai falar sobre expoentes positivos aqui. Negativo. O que é que acontece? Vamos ver aqui. Expoente negativo, eu tenho algumas coisas para fazer. A primeira coisa que eu tenho que fazer, transforma a base numa fração. Então eu vou transformar a base da potência em uma fração. Como é fração, Johnny? Pelo amor de Deus, gente. Fração é um numerador e um denominador. Em uma fração. E outra pergunta que você pode ter é: se já tiver sido uma fração, já foi uma fração, então não precisa transformar, porque já está fração. E a segunda coisa que eu faço, depois que eu transformo a base numa fração, eu inverto a fração. Então a gente faz o processo de quê? De inverter a fração. E aí, preste muita atenção, porque no exato momento em que a gente inverter a fração, o expoente fica positivo. O expoente fica positivo imediatamente. Botando em maiúsculo, que é para dizer, na hora que tu inverter a fração, quando tu for colocar o expoente, já não é mais um expoente negativo, é o expoente na sua versão positiva. Beleza, gente? Vamos dar aqui um exemplo, né, de uma forma bem simples. Eu tenho aqui o número 4/5 elevado a menos 3. Preste muita atenção no que está acontecendo. Eu tenho um número 4/5 elevado ao expoente menos 3. Então, a primeira coisa, transformar em fração. Mas já está em fração, então não preciso transformar, já foi. Segundo passo, inverter a fração. Então, como é que eu inverto? Inversão de fração, gente. Fração inversa. O numerador vira denominador e o denominador vira numerador. Para quem ainda não sabe das palavras de numerador e denominador, o de cima vem para baixo, o de baixo vai para cima. Então, aqui em cima vai ficar o 5, o de baixo vai ficar o 4. E no momento que eu mudo essa fração, que eu inverto essa fração, o que acontece com o meu expoente negativo? Sumiu! Aí fica positivo aqui, ó, o 3. Pronto. E aí é só resolver normalmente a minha potência. Vai ficar o quê? 5/4 vezes 5/4 novamente, vezes 5/4 novamente, certo? E aí vai ficar o quê? 125 por quem? Por 64, e está resolvidíssimo a minha potência, cujo expoente é o que? É negativo. Beleza, um outro exemplo, vou botar de outra cor, vou botar de vermelho, né? Só para mostrar
como seria um número já... O número inteiro aqui, por exemplo, botar 7 elevado a menos 2. Você percebe que o número aqui está inteiro. Quando eu vou transformar numa fração, qual é a fração em que tem o 7? 7 sobre 1. Pronto, transformei numa fração. Não precisa de nenhuma mágica. Transformou o número inteiro em fração, coloca o denominador igual a 1 e pronto. E aí o expoente continua negativo, porque ele só vai mudar quando eu inverter a fração. Aí eu inverto, ó, 1/7. Inverter a fração, vai ficar elevado a quanto? A 2. Cadê o expoente negativo que estava aqui? Sumiu! Então, vai ter 1/7 elevado a 2 positivo. Só lembrando um detalhe, gente, que é o seguinte. Os parênteses, né? Sempre quando eu tenho uma fração, que eu estou elevando essa fração a um número, eu coloco parênteses na fração, que é para indicar que é toda a fração que está sendo envolvida como base nessa potência. Se eu não colocar a fração, esse número 2 vai estar elevando só o numerador. Deu para entender? Então eu coloco parêntese, coloque parêntese na fração, coloque parêntese no número negativo, se o número negativo for base, que é o próximo exemplo que a gente vai colocar também. Então aqui, ó, 1/7 elevado ao quadrado é o que? É 1/7 multiplicado por quem? Por 1/7. E aqui vai ficar 1 sobre 49. E morreu, ó. Aqui, ó. Então eu tenho aqui 1 sobre 49 a minha fração, o resultado da minha potência. Tranquilo? Fileres? De boas? Só os showses? Então vamos para a próxima página aqui. Deixa eu colocar aqui como 100% meu zoom, que é para ter uma lousa inteiríssima, completíssima, bonitíssima, maravilhosíssima. Então eu tenho aqui, ó, um outro momento que eu preciso dialogar com vocês a respeito. Na verdade, monologar. Qualquer dúvida que você tiver, você coloque na Agenda Edu que a gente responde, né? Ou tenta responder. Não, responde. Então aqui, ó, preste muita atenção nisso aqui, nesse outro exemplo. Se a base for negativa, olha só esse outro conceito. É o conceito da base. Base o quê? Base negativa. O que acontece se a base for negativa? Depende. Como assim? Primeiro, o expoente ele pode ser par. Deixa eu escrever expoente mais bonitinho, porque eu sou um cara perfeccionista às vezes. Então aqui, ó, expoente o expoente é o que? Ele é par? Ou o expoente é ímpar? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer quando encontrar uma base negativa. O expoente ele é par ou o expoente ele é ímpar? Vamos ver cada um dos casos. Bora. Se o expoente for par, qual é a resposta que eu tenho isso aqui? O resultado é positivo. Se o expoente for par, o resultado é positivo. Olha, Johnny, tem perigo do resultado ser negativo? Não. Pode cravar que o resultado é positivo. Eu vou mostrar. Porém, se o expoente for ímpar, o resultado vai ser o quê? Negativo. Ah, Johnny, quando eu fui fazer a questão, o resultado não deu negativo, não. Preste muita atenção, que eu estou falando de potência em que a base é negativa. Se a base é negativa, eu presto atenção no expoente. Se for par, resultado positivo. Se for ímpar, resultado é negativo. Vamos dar um exemplo? Eu quero saber de exemplo.
pegar aqui um exemplo aqui, ó, menos 2 elevado ao expoente par, botar aqui 4, certo? Eu já sei que o resultado é positivo, já podia colocar aqui direto, mas eu sou um cara cuidadoso, eu sou um cara que quer ter certeza do que eu estou fazendo, então eu vou pegar o menos 2 e vou multiplicar por ele mesmo, pelo conceito que eu expliquei no começo da aula. Então, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, quando eu vou fazer a multiplicação de números inteiros, eu tenho que fazer primeiro o jogo de o quê? Jogo dos sinais, né? Quais são os sinais aqui envolvidos? Negativo, 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 negativo. E aí nós vamos fazer as contas. Negativo com negativo dá o quê? Positivo. Então, aqui vai ficar o quê? Mais 4, porque 2 vezes 2 é 4. Aí eu vou continuar multiplicando. Vezes menos 2, vezes menos 2. Eu estou fazendo o cara cuidadoso, parte por parte. Ó. Mais com menos vai dar menos. 4 vezes 2 dá 8. Então, aqui é menos 8 que multiplica o menos 2. Certo? E menos 8 vezes menos 2, ó, menos com menos dá mais. 8 vezes 2 dá 16. E eu resolvi essa questão. E aí tu percebe que eu fiz o jogo de sinais conta por conta. Dá para fazer de uma vez? Claro que dá. É só você fazer, ó. Volta para cá, bota até a luzinha. Volta para essa conta aqui. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais. Quid pro quo. Tá aqui o resultado. Beleza, gente. Ah, mas eu quero saber quando o expoente é ímpar agora. Então nós vamos para outro exemplo. Vamos para outro exemplo, sem dúvida nenhuma. Vamos para outro exemplo. Expoente ímpar. Vamos botar outra conta aqui. Vou pegar esse menos 2, certo? Esse menos 2 eu vou elevá-lo ao expoente de número 3, certo? Expoente ímpar, resultado negativo. Eu já podia colocar o negativo aqui, mas você sabe que eu sou cuidadoso. E vocês também devem ser cuidadosos quando vocês forem fazer a conta. Só coloque se tiver na certeza. Eu garanto que é negativo, mas quer ter certeza? Quer fazer a conta? Faça a conta, se preocupe não. Então aqui, ó, menos 2 que multiplica menos 2 que multiplica menos 2. Se você chegou nesse momento do vídeo e já disse, eu já entendi, que bom que você entendeu. E quem não entendeu, está assistindo aqui o vídeo, vai tirar nossas dúvidas, não se preocupe, certo? E nós vamos fazer aqui a conta, na calma, na tranquilizations, na belezura. Menos com menos vai dar mais, ó, presta atenção. Mais, aí, ó, 2 vezes 2 dá 4, fazendo aqui o joguinho de sinais. Então, 4 que multiplica aqui o menos 2, ó. 4 que multiplica o menos 2. E aí você vai refazer, ó. Mais com menos dá menos, 4 vezes 2 dá 8. E aqui está o resultado. Como eu te mostrei, o resultado dá negativo, certo? E aqui, eu podia fazer direto, né? Ó, voltar aqui para a luzinha. Menos com menos dá mais, mais com menos vai dar menos, conforme esse resultado já mostrava. Certinho, gente? Então, já fizemos aqui todo o conceito de base negativa, o conceito de expoente negativo, tá certo? No restante as coisas vão ser normais, o conceito da potência, mas é necessário explicar mais uma coisa para vocês. Não é algo novo, deve passar isso aqui no 7º ano, mas a gente vai falar disso aqui também, que são justamente as propriedades, certo? Propriedades das potências. Certo? Propriedade das potências. E aí eu quero que você preste muita atenção nessas 4 propriedadezinhas que eu vou explicar para vocês. A primeira propriedade que eu quero explicar é justamente multiplicação, o produto de potências de mesma base.
Vou explicar o conceito, vou dar um exemplo, certo? Então, digamos que eu tenho aqui um A elevado a M e eu vou multiplicar por A elevado a N. Preste muita atenção que eu tenho potências que a base é igual, ó, mesma base, tá aqui a base, a mesma letra, que vai representar o mesmo valor numérico. Não se preocupe, tá usando letra, vai representar o mesmo número. E aqui as potências, né, com o expoente M e N, potências de expoentes diferentes. O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a base e eu vou somar os expoentes. Ah, Johnny, isso aqui eu já sabia. Eu aprendi no 7º, no 8º ano. Foi. Aqui é só relembrando, né? Não, a aula não é relembrando, né? Fazer uma revisão. Então, pronto. Então, tá aqui, ó. O A elevado a M mais N. Dando como exemplo de amarelo, 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 2. Eu vou repetir a base 3. Eu vou pegar os expoentes e vou somá-los. Então, vai ficar o quê? 5 mais 2. Então, vai ficar 3 elevado a quanto? A 7. E aí é só resolver. Mas está aqui a potência. Eu não precisei resolver uma potência, resolver outra e ficar multiplicando. Não. É só usar esse conceito aqui. Certo? Então, repete a base. Repete a base e soma os expoentes. Tranquilo? Repete a base e soma os expoentes. Assim eu tenho o produto das potências de mesma base. Vamos colocar aqui em um zoom maiorzinho, terceira parte da nossa aula, porque eu quero continuar. Eu quero fazer mais uma propriedade, certo? Vamos fazer a segunda propriedade aqui, que é a divisão, ou chamado quociente. Quociente, apagar isso aqui. Quociente de potências de mesma base. Olha só, é parecido com o primeiro, mas se é quociente, que é o inverso do produto, o que é que você acha que vai fazer? O inverso da multiplicação, muito tranquilo. Vamos pegar aqui o exemplo de azul, digamos que eu tenho um A elevado a M, ao invés de multiplicar, eu vou dividir por A elevado a N. Lembrando que isso aqui pode ser também colocado dessa forma de fração, ó, A elevado a M dividido por A elevado a N. Só relembrando que é a mesma coisa, tá? E isso vai ser o quê? Eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Dando um exemplo, eu vou pegar o 3 elevado a 7 e vou dividir por 3 elevado a 2. E aí, ó, tu percebes o quê? É só pegar a base, repetir e os expoentes eu vou subtrair. Quanto é 7 menos 2? Vai ser igual a 5. E aqui está resolvido também o meu expoente. Tá certo? Então, o que é que eu faço aqui? Repete a base. Né? Deixa eu só ajeitar aqui o Ezinho. Repete a base. E subtrai os expoentes. Tá certo? Repete a base e subtrai os expoentes. Pronto. Eu já fiz o quociente de potências de mesma base. O que mais temos para hoje? Temos mais, né? Bora mais. Eu tenho aqui a potência de potência. Então, nós vamos para a terceira parte, terceira propriedade, que é o que? A potência
de potência. E o que é que significa essa potência de potência? Vamos dar aqui um exemplo. Eu tenho um A elevado a M e essa potência está sendo elevada a um outro expoente N aqui, né? N, não é H não, N. E aí o que é que eu faço? Eu vou repetir a base e eu vou pegar os expoentes e vou multiplicar. Preste muita atenção. Eu pego a base e repito. Pego os expoentes e multiplico. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, 3 elevado a 5. E aqui eu elevo ao quadrado. O que é que eu faço? Pego o 3, repito, que é a base. E os expoentes eu vou multiplicar. 5 vezes 2. Vai dar igual a quanto? 3 elevado a 10. Então, o que é que acontece na potência de potência? Repete. A base e multiplica os expoentes. Pronto. Então eu tenho a potência de potência aqui. Tranquilo, gente? Tranquilo? E a outra que a gente vai fazer, certo? É a potência de produto. Olha, potência, pensando em produto já escrevi errado. Potência, não perde as contas, a quarta propriedade, potência de produto. Agora preste muita atenção que não é uma coisa simples de se fazer não. Bora pegar aqui um produto A multiplicado por B e eu vou elevar o expoente M. Lembrando, esse expoente M é a potência, é o expoente do produto. O produto se encontra aqui, ó, A vezes B. O que é que eu faço? Eu separo cada fator e elevo ao mesmo expoente. Então, ó, distribui o expoente para cada fator do produto. Prontinho, distribui o expoente para cada fator do produto, está aqui. Vamos dar um exemplo. 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Né? Botar esse 2 mais bonitinho que está horrível de feito. Tá aqui, ó, quadrado. É o mesmo que pegar o 3 elevar ao quadrado, pegar o 5 elevar ao quadrado. Ó, veja bem o que eu fiz. Peguei o produto, separei os fatores e peguei cada fator e elevei ao mesmo expoente aqui que estava aqui no produto. Da mesma forma, mesma regra, ó, potência de quociente. Potência de quociente. Potência do quociente. Vou escrever melhorzinho se é. Quociente. Certo? Então, botando como exemplo aqui, ó, A sobre B, então tá aqui o quociente, elevado ao mesmo expoente, é o mesmo que eu pegar o numerador e o denominador, ou
Lembra dos elementos de uma divisão? Dividendo e divisor? Pode também escrever dessa forma, tá? Então, o que é que eu faço? Botar como exemplo aqui, ó, de verde, 5 terços, não, botar 3 quintos, né? Repetindo a mesma ordenzinha. Aqui, ó, 3 quintos elevado ao quadrado. O que é que significa isso? É eu pegar o 3 e elevar ao quadrado, eu pegar o 5 e elevar ao quadrado. Pronto, certo? Então, resumindo, distribui o expoente para numerador e denominador. Podendo chamar ele aqui de dividendo e aqui eu posso chamar de divisor porque pode não estar na forma de fração, tá entendendo? Se tiver na forma de divisão normal, eu uso dividendo e divisor como nomes, né? Ah, como é que estaria na forma de divisão normal? Assim, ó, A dividido por B elevado a M. É a mesma coisa, ó, A elevado a M dividido por B elevado a M. Eu pego cada elemento da divisão, dividendo e divisor, e elevo cada um deles ao mesmo expoente que estava antes aqui na divisão. Tranquilo? Beleza? Encerramos as propriedades da nossa potenciação, certo? E aqui, ó, definindo o fundo de branco aqui, o fundo de preto, e botando 100% no meu zoom, nessa última parte da aula, a gente vai falar sobre notação científica, tá certo? Que é só uma relembrança. Eu vou só relembrar isso aqui porque é um conteúdo que vocês já viram. Notação científica. Qual o conceito da notação científica? É você reduzir um grande número, seja um grande número decimal, seja um grande número inteiro, você vai reduzi-lo a um processo, um número com potência de base 10, certo? Então ele é composto de duas partes. E eu vou escrever aqui, ó, A vezes 10 elevado a M. Lembrando que esse A, ele é um número entre 1 e 10. Ele pode até ser 1, então por isso que eu ponho menor ou igual. Mas ele não pode ser 10, por isso que eu só boto que ele é menor que 10. Ele pode ser 9,999999. Pode. Pode ser 10? Não. Não pode ser 10. Porque se for 10, ele vai para essa segunda parte aqui, que é justamente as potências de base 10, tá certo? E esse M aqui, ó, é o expoente do 10, ele vai definir casas decimais Ele vai contar as casas decimais após a vírgula. Após a vírgula. Pronto. Então, nós vamos fazer aqui alguns exemplos. Pegar de verde. 2 exemplos para ser super relax aqui. Ó. Eu tenho 5, 7, 3, 0, 0, 0, 0, 0. Eu tenho esse imenso número aqui, né, que eu posso botar pontinhos para separar as classes. Não é multiplicando, é separação de classe.
E eu posso usar esse outro número aqui, esse outro exemplo, 0,000000074221. Aí como é que eu vou fazer esses números aqui se tornarem notações científicas? Lembrando que eu tenho dois exemplos. Um exemplo é um número decimal que está aqui na minha direita e outro exemplo é o número inteiro que está aqui na minha esquerda. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou fazer. Primeiro, eu tenho que fazer com que exista um número entre 1 e 10. Como é que eu faço isso? Separando direitinho um número. Eu vou marcar bem aqui, ó, já pensando no número 5,73. Aí tem que ser esperto. Eu já marco esse local aqui, tá entendendo? Porque eu vou contar todas as casas depois dessa marquinha para saber a potência de base 10. E por que eu marquei aqui? Porque eu estou formando um número entre 1 e 10. Inteligência, cara, é esperteza do cálculo. Para você fazer de uma vez, multiplicando por 10. Eu vou botar essa multiplicação um pouco mais discreta. Pronto. Multiplicando por 10 elevado a. Aí eu vou fazer assim, eu vou pegar todas as casas decimais que estão depois dessa marquinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vai ser 10 elevado a quanto? A 7. Beleza? Ah, Johnny, isso aqui não são a quantidade de zeros? Eu aprendi que era a quantidade de zeros. Mas porém, você tem duas casas aqui que poderiam ser zeros, mas não está preenchido como zero e está colocado depois da vírgula. Então você tem que também contabilizá-las, tá certo? Já nesse outro exemplo aqui, né? Só marcar aqui como morreu, ó. E aqui eu vou também contabilizar, eu vou marcar justamente aqui. Por que marcar aqui? Para formar o número 7,421. E eu estou marcando isso justamente aqui, porque se eu marcasse aqui, por exemplo, ó, botar bem aqui, se eu marcasse aqui, eu ia formar o número 74,21. Eu não quero isso. Eu quero formar um número entre 1 e 10. Tá certo? Então, 7,421 vezes 10 elevado a. Aí eu vou contar o número de casas decimais desde a vírgula até a marca que eu coloquei. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 casas que eu andei, que eu movimentei desde a vírgula até a marquinha. Então, vai ser 10 elevado a 7. Porém, quando eu estou me tratando de números decimais, eu estou falando de números o quê? Negativos, expoentes negativos. Então, essa potência vai ser de expoente negativo. Toda vida que eu tiver um número decimal, 0, presta atenção, 0, alguma coisa. Estou falando bem alto na madrugada, meu Deus. 0, alguma coisa. Sempre quando eu fizer isso, eu estou falando de número negativo, de expoente. Beleza? Uma potência de expoente negativo. Tranquilo, gente? Então é basicamente isso, certo? Vários conceitos hoje expliquei para vocês, certo? Fizemos toda uma revisão de potenciação, propriedades da potenciação, potenciação com expoente negativo, potenciação com base negativa e também notação científica. Coisas que vocês já viram antes. Tem dúvida? Tira as dúvidas na Agenda Edu. Tarefa? Também na Agenda Edu. Tá tudo lá direitinho para você fazer bonitinho. E aí é nós que voa. Beleza, gente? Então fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado da aula. Dê like no vídeo, pelo amor de Deus, para que o vídeo seja bombardeado aí, né? Que possa ter mais visualizações. Coloca no WhatsApp da turma, com os amigos, tudo mais, para que todo mundo possa ver essa aula e aprender, porque é importante. Beleza, galera? Então fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!